Queridos amigos da Rádio Rio de Janeiro, a nossa emissora da fraternidade, é uma alegria estarmos juntos mais uma vez no programa Escuta que aí vem história. Meu nome é Cristina Brito e semanalmente vemos aqui as histórias, casos, contos que nos são trazidos pelo espírito Humberto de Campos, o irmão X, através da mediunidade de Chico Xavier. E atualmente estamos estudando o livro Pontos e Contos, editado pela Federação Espírita Brasileira. Antes de começarmos o nosso capítulo de hoje, vamos aos nossos avisos. Primeiramente, vamos falar sobre o site da Rádio Rio de Janeiro, www.radioriodejaneiro.am.br. Lá no site, nós podemos acessar os últimos programas que foram ao ar na Rádio Rio de Janeiro, não apenas do programa Escuta, mas como também dos demais programas da grade, da programação da Rádio Rio de Janeiro. Então, é uma excelente dica, 7 dias por semana, 24 horas por dia, quando tivermos realmente disponibilidade, já que o nosso dia a dia anda bem corrido, não é mesmo? Também lá no site da Rádio Rio de Janeiro nós podemos nos informar sobre o Clube da Fraternidade. Como podemos contribuir para a manutenção da nossa Rádio Rio de Janeiro, que está no ar pela, vamos dizer assim, pela ação fraterna dos ouvintes que participam se associando à rádio para a sua manutenção, para que ela possa continuar aí nos trazendo a sua programação tão rica em termos de evangelho, de doutrina espírita e outros tantos programas que também compõem a grade da nossa Rádio Rio de Janeiro. Muito bem, vamos falar do nosso e-mail, escuta@radioriodejaneiro.am.br. Através do nosso e-mail, nós podemos tirar dúvidas, fazer sugestões, sempre muito bem-vindas. E também gostaríamos de divulgar o Facebook, a página do Facebook do programa Escuta que aí vem história. Exatamente esse é o nome da página, Programa Escuta que aí vem história. Agora, a partir do 5º ano do programa, sim, já estamos no 5º ano do programa, nós estamos colocando todas as quintas-feiras o programa que foi ao ar no domingo anterior, que é o programa inédito. Vai ao ar domingo às 17h30. Na quinta-feira posterior, nós publicamos o vídeo do programa. Então, é um plus, não é? Que a gente está aí podendo fazer com o Facebook, não é? Aliando as diversas mídias que hoje em dia a gente pode estar associando. Recados dados, vamos à história de hoje, de Pontos e Contos, que é a história de número 13. História muito, muito interessante, como todas, não? E essa história tem o título de A Surpresa do Crente. A surpresa do crente. Quem é o crente? É aquele que crê. E aqui nós temos um crente que desencarnou e foi para o mundo espiritual. Vamos ver a sua surpresa. E nos conta então Humberto de Campos. O devoto feliz experimentava a doce comoção do espetáculo celeste, ou seja, estava num bom lugar. Mais que a perspectiva do plano divino, porém, via extasiado o Senhor à frente dele. Nossa, ele via Jesus na sua frente. Chorava ébrio de júbilo. Ébrio quer dizer embriagado, mas é claro que aqui o embriagado é sinônimo exatamente de extasiado, naquele estado assim de êxtase diante da visão de Jesus, de estar vendo Jesus à sua frente. E júbilo é essa alegria plena do coração. Chorava extasiado de júbilo. Sim, era o mestre que se erguia ali
inundando-lhe o espírito de alegria e de luz. Sentia-se compensado de todos os tormentos da vida humana. Esquecera espinhos e pedras, dificuldades e dores. Não vivia agora o instante supremo da realização? Ou seja, tudo que passou, agora diante daquela visão divina, nada representava mais para o devoto sincero. Não esperara impacientemente aquele minuto divino? Suspirara muitos anos por repousar na bem-aventurança. Acreditava-se ele, então, tendo a recompensa plena de toda a sua jornada. Recolhera-se em si próprio no mundo, aguardando aquela hora de imortalidade e beleza. Tipo assim, para tudo que eu fico aqui agora só na contemplação e na adoração para todo sempre. Será que é isso que acontece do lado de lá? Fugira aos homens, olha só o crente sincero. Fugira aos homens, renunciara aos mais singelos prazeres, distanciara-se das contradições da existência terrestre, afastara-se de todos os companheiros de humanidade que se mantinham possuídos pela ilusão ou pelo mal. Assombrado com as perturbações sociais de seu tempo e receoso de complicar-se no domínio das responsabilidades, asilara-se, ou seja, foi lá buscar asilo, né, se isolar lá, no místico santuário de adoração e aguardara o Senhor que resplandecia glorificado ali diante dos seus olhos. Então ele passou pela vida, mas se afastou das lutas da vida e buscou um local onde ele pudesse, num mosteiro isolado, ficar em contemplação ali durante a sua existência. Jesus aproximou-se e saudou-o. Oh, semelhante manifestação de carinho embriagava-o de ventura. Então, de novo, não é? Essa ideia de ébrio, embriagado, é no sentido de extasiado. Então, semelhante manifestação de carinho, embriagava-o de ventura. Ventura, de novo, aquela alegria sublime. Sentia-se mais poderoso e mais feliz do que todos os príncipes do mundo reunidos. O Divino Mestre sorriu e perguntou-lhe: Dize-me, discípulo querido, onde pusestes os ensinamentos que eu te dei? O crente levou a destra ao tórax, a mão direita ao coração. O preço de alegria estava assim, o coração parecia que ia pular do peito dele. Botou assim a mão no peito e respondeu: no coração. Onde guardaste, tornou o amigo sublime, minhas continuadas bênçãos de paz e misericórdia? No coração, respondeu o interpelado. E as luzes que te acendi em torno de teus passos? Tenho-as no coração, repetiu o devoto, possuído de intenso júbilo. O mestre silenciou por uns instantes e indagou novamente: e os dons que te ministrei? Permanecem comigo, informou o aprendiz, no recôndito da alma, ou seja, lá no fundo da alma. Então, as bênçãos os dons que ele recebeu de Jesus, ele distribuiu? Não, achou melhor guardar lá no fundo da alma.
silenciou o Cristo. Silenciou. E depois de longo intervalo, perguntou ainda: ouve, onde arquivaste a fé, as dádivas, as oportunidades de santificação, as esperanças e os bens infinitos que te foram entregues em meu nome? Reafirmou o discípulo reverente e humilde: depositei-os no coração, Senhor. Não entendeu, né? A essa altura, interrompeu-se o diálogo comovente. Jesus calou-se, num véu de melancolia sublime que lhe transparecia no rosto. Provavelmente, exatamente nesse sentido, né? Não entendeu. O devoto perdeu a expressão de beatitude inicial e, reparando que o mestre se mantinha em silêncio, perguntou: benfeitor divino, poderei de agora em diante abrigar-me na paz inalterável de tua graça? Já que fiz o depósito sagrado de tuas bênçãos em meu coração, gozarei o descanso eterno em teu jardim de infinito amor? O mestre nemeou tristemente a cabeça. Nemear é ser assim, né? Assim. E redarguiu, né? Cair um pouquinho de lado assim a cabeça. E redarguiu, quer dizer, e respondeu: ainda não. O trabalho é a única ferramenta que pode construir o palácio do repouso legítimo. Mas aqui vale a pena a gente dar aquela paradinha, né? O trabalho é a única ferramenta que pode construir o palácio do repouso legítimo. Repouso legítimo. Muitas pessoas acham que depois de uma vida até mesmo bastante sacrificante na terra, vão ficar lá como os anjinhos tocando harpa sobre uma nuvem, em adoração perpétua. Esse é o descanso legítimo? Que descanso legítimo quando nós vemos que os espíritos superiores não param de trabalhar. Como nos é dito aqui que Jesus fala em repouso legítimo. Qual é o repouso realmente legítimo? É aquele que a gente costuma dizer de encostar a cabeça no travesseiro e poder descansar porque a consciência está tranquila. O nosso repouso é a paz da nossa consciência. Se a nossa consciência estiver em paz, o nosso espírito está sem aquele peso que tem que carregar, dos maus feitos que tem que ser reparados, de outros tantos que eu ainda preciso de coragem para me arrepender e enfrentar a reparação. Isso é um peso muito grande. Não há repouso para uma consciência, para uma alma ainda aflita com os débitos diante de si mesma. Então, diante disso, não cabe a gente pensar que repouso, esse repouso aqui é aquele repouso, né? Vamos lá ficar em repouso. Agora já teve todo que era prova e expiação, e agora eu vou ficar aqui repousando. As expiações terminam. As provas continuam, sempre para crescermos. Só que agora são provas e tarefas. Agora, até parece que é agora, né? Só que quando chegar o momento de não estarmos mais errando
e assim tendo que espiar, quando já não estivermos na condição de bons espíritos, onde o mal já não tome a frente das nossas decisões, onde a imperfeição ainda não seja o gerente, não seja mais o gerente do nosso livre-arbítrio, aí sim nós estaremos numa condição de irmos recebendo provas, tarefas, e nos aplicando e melhorando cada vez mais moralmente e continuando a evoluir. Até porque depois de bom ainda temos o espírito puro, não é? Então são 3 ordens: imperfeito, bom e puro. Nós ainda estamos na categoria de espíritos imperfeitos. A imperfeição ainda está à frente no uso do nosso livre-arbítrio. Por isso Jesus nos diz que é importante vigiar e orar para não cairmos em tentação. Não podemos deixar o nosso livre-arbítrio no modo automático. Ele tem que estar no modo manual. Porque os nossos padrões mentais viciosos, muitas vezes, quando a gente vê, já falou, já fez, já repetiu. Então, nós temos que estar muito atentos para não repetirmos de novo padrões, escolhas, que nós, como espíritos imortais, já sabemos que não é a melhor escolha. Que aquele tipo de escolha nos leva necessariamente a reparações, muitas vezes dolorosas. Dolorosas até porque ficar repetindo, por mais simples que seja, é doloroso. Pela própria repetição. Existe um filme que eu indico aos amigos, muito bom, chamado O Feitiço do Tempo. Nesse filme, o protagonista, ele vê que o dia se repete. Ele é repórter, vai para uma cidade e o dia se repete, se repete, se repete. E ele era uma pessoa muito indiferente, amarga, de mal com a vida. E aí esse dia só para de se repetir quando ele muda. E não eram coisas terríveis que aconteciam com ele, mas era a própria, vamos dizer assim, amargura da repetição. E repetindo, e repetindo. E ele não entendia no início por que se repetia. E aí mesmo que ele começou a fazer tudo errado. E não dava certo. Ele se matava e voltava. Exatamente como é no espírito imortal. É muito interessante o paralelo que nós podemos fazer com esse filme e a nossa vida espiritual. Primeiro ele se revolta e faz tudo errado, faz errado mesmo e continua voltando, e volta o mesmo dia, e volta o mesmo dia, e volta o mesmo dia, até que um dia ele muda. E as escolhas dele são tão incríveis, porque, claro, é um dia só, mas ele passa muitos meses nesse dia. Então ele aprende a fazer um montão de coisas, ele conhece todo mundo da cidade, e os dias dele são maravilhosos, ele sabe dos acidentes que vão acontecer, ele chega para ajudar, ele muda, assim também como nós estamos vindo a inúmeras e inúmeras encarnações para aprender a melhorar e a fazer bem, e deixarmos de repetir os maus feitos do passado. Então, ele diz, voltemos aqui à história, fica a dica. O trabalho vai ter, ainda não está pronto para ficar lá não, porque ele nem entendeu nada, ele ainda não entendeu nada, esse devoto aqui. O trabalho é a única ferramenta que pode construir o palácio do repouso legítimo. Por enquanto, serias aqui um poço admirável e valioso pelo conteúdo, porque ele guardou tudo no coração, quer dizer, estava cheio de conteúdo maravilhoso, mas incomunicável e inútil. Inútil. Por quê? Ele não se fez útil. Volta à terra, pois, diz Jesus a ele. Volta à terra, pois. Convive com os bons e os maus, justos e injustos, ignorantes e sábios, ricos e pobres,
distribuindo os bens que represaste, ou seja, que guardaste no coração. Regressa, meu amigo, regressa ao mundo de onde vieste e passa todos os tesouros que guardaste no santuário do coração para a oficina de tuas mãos. Isso dá para escrever numa tabuinha e pendurar num lugarzinho que a gente possa sempre olhar, não é? Olha que importante essa orientação, que nós passemos os tesouros guardados no santuário do coração para a oficina de nossas mãos. Valioso ensinamento, orientação e que a gente possa lembrar sempre disso. E ele conclui dizendo: nesse momento, o devoto em lágrimas, depois de ouvir isso de Jesus, ele crente que estava assim no topo, percebeu que não tinha acertado e que, na verdade, Jesus estava tentando primeiro fazer ver a ele, depois, como não conseguiu, falou diretamente o que estava errado e o que ele ia ter que fazer para corrigir. Então, nesse momento, o devoto, em lágrimas, notou que o Senhor se lhe subtraía o olhar, quer dizer, ele foi desaparecendo. E foi ficando, ele ficou angustiado. Antes, porém, observou que o Cristo, embora estivesse totalmente nimbado de intensa luz, ou seja, ele era resplandecente, assim são os espíritos superiores, e Jesus nos diz: fazei brilhar a vossa luz, tudo que eu posso, vós podeis também e muito mais. Então Jesus estava lá totalmente nimbado. Antes de desaparecer, o devoto, o que ele percebeu? Que Jesus trazia nas mãos formosas e compassivas os profundos sinais dos cravos da cruz. É claro que é simplesmente um símbolo, que não adianta a gente tentar passar aqui sem se aborrecer, sem se estressar, sem se preocupar, sem se envolver com as pessoas, com as situações. Ai, mas isso faz sofrer? Faz sim. Ai, porque eu posso ser traído? Pode sim. Ah, porque eu posso ser enganado? Também pode. Ah, porque eu posso sofrer ingratidões e injustiças? Também pode. Mas tudo isso não entrou lá nas bem-aventuranças? Se isso acontecer, vamos exercitar, colocar as coisas na conta de Jesus. Bota na conta de Jesus. Senhor, eu não dou conta disso não, Senhor. Não dou conta. Fica com o Senhor. Fica com o Senhor. Eu delego para o Senhor. Eu confio no Senhor. Eu não sei o que vai acontecer, Senhor. Eu vou fazer a minha parte. Eu vou fazer a minha parte. Mas eu não sei. Cuida de mim, Senhor. Cuida de mim. Me inspira para que o que eu vá fazer seja o melhor. E cuida de mim. Me abençoa, Senhor. Me fortalece. Vamos lembrar, amigos, do nosso anjo guardião. Vamos pedir por ele. Vamos pedir pela nossa ligação com ele. Ele que tem a missão de nos inspirar, de nos ajudar. Vou repetir aqui. Passa todos os tesouros que guardaste do santuário do coração para a oficina de tuas mãos. Que possamos nos inspirar e, com muita alegria, estaremos de volta aqui na próxima semana com mais um programa Escuta que aí vem história e o livro Pontos e Contos. Muita paz a todos.